Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco em mais essa manhã de domingo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, compartilhando essas meditações a respeito, do Evangelho de Jesus para com todos os irmãos. O tema que nos foi trazido nesta manhã se chama Beneficência Esquecida. Então, esse tema, ele é o capítulo 5 do livro Religião dos Espíritos, de Chico e Emmanuel. Nesse livro, Religião dos Espíritos, Emmanuel faz diversos comentários a respeito do estudo que era feito lá na Comunhão Cristã, em Uberaba, junto com Chico e outros companheiros. E eles estudavam as questões do livro dos Espíritos e depois Emmanuel fazia um comentário. Todos comentavam e Emmanuel também comentava. E os comentários de Emmanuel foram escritos e depois, no final do ano, no ano de 1959, foi feito esse livro, Religião dos Espíritos, com todos os comentários de Emmanuel. E foi lançado em 1960. Então, a beneficência esquecida, Emmanuel vem comentar a questão 920 do Livro dos Espíritos. A questão 920, Kardec pergunta aos espíritos sobre a felicidade. E ele diz assim: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem que não. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então aqui os espíritos vêm falar para Kardec que não é possível o homem gozar de completa felicidade na Terra, mas ele pode suavizar essa prova ou expiação que ele está passando, que ele está num planeta de provas e expiação. De que maneira? Praticando bem, praticando a beneficência. Então, ter felicidade aqui completa na Terra não, mas nós podemos suavizar, com a prática da beneficência. E o que é a beneficência? Beneficência, interessante aqui, ela é bem antiga, em toda a antiguidade já era conhecida. E dentro da nossa doutrina, a gente tem aqui a beneficência como um grande sentimento de generosidade, que nos desperta a compreensão de nossas obrigações com os nossos irmãos que sofrem, permitindo as mais puras e doces alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Então, a beneficência é a caridade, o remédio contra as aflições da vida, as provas e o sofrimento que a gente deve estar passando, a expiação. Então, fazendo o quê? Fazendo a alegria renascer onde só havia desespero. A caridade é a virtude fundamental emanada de Deus. É o caminho principal que nos conduz até Ele. É ela que traz a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida, é o caminho do progresso espiritual. Então, nós chegamos aqui a um ponto, uma máxima da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Então é necessário praticar a caridade. Então, beneficência tem tudo a ver com a prática da caridade. E Emmanuel, então, fazendo o seu comentário sobre a beneficência esquecida, ele vai falar dessa prática da caridade, que muitas das vezes nós esquecemos. E como é que ele começa o seu comentário? Da seguinte maneira: na solução aos problemas da caridade, não esqueças a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Ele começa aqui fazendo uma lembrança
Muitas vezes a gente vai e se envolve com a prática da caridade, com o amor ao próximo, né, querendo ser bom, auxiliar os irmãos mais necessitados, e esquecemos que Jesus nos ensinou, o que ele nos disse foi o seguinte: devemos amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, devemos amar ao próximo sim, praticar a caridade, mas precisamos não esquecer de nós mesmos. Então, temos que amar ao próximo como a nós. Então, aí, essa máxima que Jesus deixou para nós, contém todas as leis antigas, os escritos, os profetas que eles falavam, mas nós não podemos esquecer isso. Então, temos que praticar o amor, mas muitas das vezes nós esquecemos do nosso bem-estar, né? Esquecemos de cuidar, por exemplo, da nossa alimentação, ter bons pensamentos, cuidar do nosso corpo físico. Então, sabemos que estamos aqui nessa encarnação, num planeta de provas e expiações, para nos melhorarmos. E temos muitos erros aí de vidas passadas. Então precisamos nos cuidar, porque essa oportunidade que temos aqui nesse momento, estarmos encarnados nesse corpo físico aqui atual, que pela misericórdia divina nos foi dado, nós precisamos cuidar. Amar a Deus significa ter o dever para com Deus, agradecer sempre a Deus, agradecer a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui e, com isso, termos a consciência de que nós estamos aí, nesse planeta, para nos melhorarmos. Então, devemos nos cuidar e não esquecer desse cuidado que devemos ter para conosco, com a nossa busca, a nossa intimidade, como diz aqui Emmanuel, não relegar a indiferença no nosso campo mais íntimo, cultivar bons pensamentos e cuidar do corpo, isso do espírito. A gente precisa estar atento a isso. E Emmanuel também diz o seguinte: muitas das vezes nós pregamos a fraternidade, até aproveitando a tribuna, né, que a gente ali tem que ter gestos e disciplinar a voz, falar, né, de uma maneira com que os irmãos compreendam, ali falando de fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é amar uns aos outros como irmãos. Mas, no entanto, Emmanuel diz, recebemos na propriedade do lar, né, ou verdadeiros irmãos, companheiros de lutas, assalariados a nosso serviço. Então, pregar a fraternidade é muito bom, falar da fraternidade, falar do amor entre irmãos, mas não podemos esquecer de praticar a fraternidade. E muitas das vezes nós recebemos no lar, ou então no trabalho, quando temos algum cargo ali de chefia, onde tem muitos companheiros que estão, né, ao nosso dispor ali para fazer o seu trabalho e precisam de serem orientados. E muitas das vezes não tratamos esses irmãos aí como verdadeiros irmãos, com fraternidade, e nos achamos superiores e nos transformamos às vezes em verdadeiros tiranos aí contra esses irmãos. Então, pregar uma coisa e fazer outra, né, não podemos esquecer disso tudo aí que Emmanuel está falando. Então, é nosso lar mesmo, às vezes vem alguém para trabalhar, fazer algum serviço, possa ser um pedreiro, um jardineiro, uma doméstica, alguém que venha ali para receber o seu salário digno porque está trabalhando, deve ser bem tratado, deve ser tratado como um verdadeiro irmão, né? Não vamos tratar de igual para igual, porque cada um está cumprindo o seu papel, o seu dever, mas com muito respeito com o trabalho daquele irmão que está ali trabalhando. Não precisamos ter grosseria, e nem sarcasmo, nem tratar mal. Então, às vezes, muitas das vezes, né, a gente não sabe nem com quem está lidando,
que nós somos todos espíritos e o nível que cada um está, de acordo com, né, desde a criação, é muito difícil. E aqui nós lembramos até o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, onde uma rainha de França, ela diz claramente, né, o seguinte: o que eu trouxe comigo da minha realeza terrestre? Eu fui rainha, mas o que eu trouxe comigo? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo, naquela realeza toda. Foi rainha entre os homens, como rainha julgou que penetrasse no reino dos céus. Mas que ilusão, que ela mesmo diz, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se requestam na terra. Então muitos dos nossos irmãos, né, às vezes nós mesmos, achamos que temos algum título, né, um título aí de doutor, ou um título de procurador, não sei, juiz, ou então um político famoso, alguma coisa, e eu acho que isso é algo que o coloca superior aos outros e pode humilhar, pode fazer com que os outros sejam desprezados, como a soberana mesmo diz assim, julgar esses irmãos insignificantes. Mas quando desencarna, vai ser todos iguais? Não. Aquele que foi moralmente a melhor, que cumpriu direitinho as leis divinas, e as leis divinas estão com todos nós, na nossa consciência, e os amigos espirituais não cansam de estar sempre lembrando, né, nos manter ali naquele caminho certo, no caminho reto, mas com as nossas imperfeições nós gostamos de ainda humilhar, gostamos ainda de, né, tratar as pessoas de uma maneira diferente. Então, ela ainda diz o seguinte: para se granjear um lugar nesse reino, que é o reino dos céus, são necessários o quê? A abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. A benevolência para com todos. Não se vai perguntar aqui o que você foi, que posição ocupou, mas o que fizeste de bem, quantas lágrimas enxugaste. Então, aqui, lembrando esse depoimento dessa rainha de França, a gente pode, né, colocar para nós e não esquecer. Esquecendo de falar, pregar, fraternidade, temos também que praticar. E Emmanuel continua dizendo o seguinte, no seu comentário sobre a beneficência esquecida, que nós, muitas das vezes, aqui, esclarece os espíritos conturbados e sofredores, nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram de desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Então aqui Emmanuel vem falar que muitas das vezes nós somos muito bonzinhos, muito fraternos, conversando com espíritos, às vezes, que estão sofrendo, são sofredores, estão conturbados, né? Então necessitam de um ajuste, de um amparo, de um socorro mental, e ali nós tratamos com muito carinho, né? Irmão, seja bem-vindo, né? Aqui é um local de acolhimento, a casa de Jesus, aqui você vai ser bem recebido. E muitas das vezes esquecemos de tratar de igual maneira o irmão, que às vezes é nosso parente ali, que também está passando por algum desequilíbrio, passando
por alguma prova mais dura, e nós, com algum conhecimento, né, algum esclarecimento, já podemos até ajudar a tratar também com muito carinho, né, tratar com um esclarecimento. Não, você está passando por essa dificuldade, mas isso vai passar, e ali fazer com que ele seja acolhido, como também acolhemos aí esses irmãos, né? Lembrando que esses parentes nossos convivem conosco o tempo todo, 24 horas estão ali. Muitos não convivem conosco, mas estão próximos. E esses que nós conversamos uma vez ou outra, às vezes uma vez por semana ali, não estão presentes fisicamente. Podem até nos acompanhar, verificar se o que a gente fala realmente nós cumprimos, nós somos aquilo mesmo que falamos. Então, não podemos esquecer que de fazer, falar e praticar também. E aqui diz Emmanuel, continuando a falar: auxilia a erguer abrigos de ternura para crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil por meio do próprio exemplo ao santuário do dever, do trabalho, do amor e da educação. Então, Emmanuel veio falar que muitas das vezes a gente se envolve com ações de caridade. Hoje em dia é muito fácil a gente ter contato com essas ações, com essas ONGs que estão sempre, né, buscando pessoas para auxiliar, para ajudar. Contribua com R$ 30 por mês, Médicos Sem Fronteiras. O irmão ali está precisando ser em casa, vamos construir uma casa para ele, cada um dá um pouquinho para comprar tijolo, cimento, e todo mundo vai. Ou então são crianças que precisam de auxílio para uma creche, uma escola, um abrigo para eles. Então, as pessoas vão se envolvendo e vão dando, né, recursos. Né? Muitas das vezes outros vão lá e botam a mão na massa e constrói, levanta, ajuda, faz mutirões. E isso é muito bom, é a prática da beneficência, do bem. Mas não podemos esquecer, porque aqui nós estamos falando de beneficência esquecida, não esquecer que no lar, aqueles filhos que foram nos entregues ali por Deus, precisam, né, de serem conduzidos, né, através do nosso exemplo ao santuário do dever, do trabalho, do amor e da educação. Então, é importante não esquecer disso. E aqui nós lembramos novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que tem lá no capítulo 14, item 9, onde Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E ele deixa bem claro que Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, o filho, antes de ser nosso filho, é filho de Deus. E Deus nos confia, às vezes, um ou outro de seus filhos para quê? Para nós encaminharmos ele ao progresso, darmos ali um rumo, transformar ele num homem de bem. E diz o seguinte: se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, é preciso estar atento e não esquecer. Fazer caridade lá fora, auxiliar crianças lá fora, é muito bonito, importante, né? É prática do bem, da benevolência. Mas não esquecer daqueles que foram colocados no nosso lar, que são filhos de Deus e que precisamos encaminhá-los aí através do exemplo, né, principalmente encaminhar eles ao santuário do dever, do trabalho, do amor para com o próximo, para com si mesmo e da educação. Então a gente tem que estar atento a isso. Emmanuel continua dizendo o seguinte: espalha a doutrina
de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, né, da caneta. Mas não ouvides, não esqueça, exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do Instituto Doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Então, é muito importante isso aqui, interessante a gente espalhar a doutrina, divulgar a doutrina, falar da doutrina, que é a terceira revelação, a doutrina que veio para esclarecer os ensinos de Jesus, que ele falou muitas através de parábolas, e muitas das vezes nós falamos muito brilhantemente, claramente, escrevemos e tudo, mas esquecemos de aplicar, colocar essa doutrina na nossa vida, viver a doutrina no nosso dia a dia, no nosso lar, com os companheiros ali. Então é necessário a gente dar uma interpretação e fazer com que essa interpretação esteja na nossa vida. Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que Jesus diz que um homem foi pego por assaltantes e o deixaram despojado, levaram tudo e ele ficou caído. Depois vinham sacerdotes descendo, depois veio um levita descendo, depois apareceu um samaritano que estava viajando. Então, interessante isso, Jesus contar essa parábola para um doutor da lei que estava querendo tentar ele, e perguntando qual era, né, o maior mandamento, e Jesus devolveu a palavra para ele, mas depois contou essa parábola para explicar para ele quem seria o próximo. E depois perguntou, quem que você acha que foi o próximo? Ah, aquele lá que teve compaixão dele. Mas, trazendo para os nossos dias, Jerusalém ficava uma altura bem mais alta que Jericó. Para ir de Jerusalém a Jericó tínhamos que descer. E hoje em dia a gente pode entender muito bem que esse descer é quando nós descemos o nosso campo vibratório, onde a gente se deixa levar por nós mesmos, por nossos antepassados, que somos nós dentro de nós existem milhares e milhares de personalidades que já foram nossas. E muitas das vezes elas nos assaltam, nos pegam de assalto, quando nós baixamos o nosso nível vibratório. E nos derrubam, nos deixam lá despojados de tudo. E outro que vem descendo também, passa, está descendo também, ele está no nível também de baixando a vibração, não vai socorrer. Outro que passa descendo também não vai socorrer. Mas aparece um que está viajando e encontra um caído. Quem é aquele caído? Às vezes é alguém que ele deve, tem uma dívida para com ele. Ou chegou a oportunidade de ele ressarcir ali uma dívida para com aquele irmão caído. Ele está caído porque muitas das vezes a culpa é dele, de não dessa vida, mas de vidas anteriores. Essa interpretação nos dias de hoje, com a doutrina espírita, nós já podemos entender. Jesus não podia falar claramente dessa maneira naquela época, mas agora nós não podemos entender. Então não podemos nos deixar baixar a nossa vigilância e deixar nos assaltar, muitas das vezes por nós mesmos, por nossos gostos anteriores de vidas passadas, nossos pensamentos que vão e vêm aí nos assaltando. Então temos que estar atentos, vigiando, orando, mas também viver dessa maneira, viver atento, porque nós já podemos compreender isso. Muitas parábolas foram ditas, mas de forma alegórica, porque as pessoas não poderiam compreender. Muitas das vezes podíamos ser nós mesmos que estamos lá e não compreendíamos, mas agora temos condições de já entender os ensinamentos do Mestre. Entender quando ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então você precisa aprender a se amar. Se você sabe que
tomar café faz mal para você, para o seu fígado, e você continua tomando porque não está se amando. Não está gostando de você, senão você parava. E não é só falando café, que é uma coisa simples, né? Muitas e muitas outras coisas aí que prejudicam e as pessoas continuam fazendo, continuam se entregando aí, né? Às vezes é olhar a vida alheia, se incomodar com o que os outros dizem, com o pensamento dos outros. O pensamento dos outros são dos outros. A gente tem que ter o nosso, né? Não levar para tudo para dentro de nós, é viver no mundo, né? E respeitando as pessoas. Então é dessa maneira que a gente precisa entender e não esquecer, como vem aqui Emmanuel dizendo. E Emmanuel ainda diz o seguinte: cede aos necessitados daquilo que te retens no curso das horas. Então significa o quê? Que a gente deve aproveitar o nosso tempo, não perder tempo, não deixar passar as horas aí e não aproveitar esse tempo para a prática da caridade. Muitas vezes a gente fica aproveitar esse tempo para conosco mesmo, já que nós temos tempo ali disponível. Então, em vez de fazer algo à toa, vamos ler um bom livro, vamos buscar aí auxílio a alguém, ligar para alguém que está necessitando, ajudar a fazer algo de bom e não deixar as horas se passarem. O Tenônimo ainda vem complementar: dá, porém, de ti, mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Então, muito interessante isso aqui, a gente dar de nós mesmos, fazer ao semelhante aquilo que a gente pode fazer, mas nós, né? E não só repassar. Ah, eu tenho isso aqui, essa roupa aqui não está me servindo mais, vou dar ali pro pessoal, vou dar para o pessoal, dar para os outros. Né? Então, repassa, não chega lá e vai realmente você dar. Né? Então, às vezes é um faminto ali, vou dar um dinheiro ali para aquele pessoal ali que faz comida para morador de rua ir lá e ajudar eles. Mas por que você também não vai? Né? Então, é interessante não esquecer isso, dá de ti mesmo aos semelhantes. E aqui daí a gente lembra até, novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem lá que fala dos infortúnios ocultos, capítulo 13, item 4, onde a senhora vai fazer a caridade com aqueles irmãos necessitados, né? Cita até lá que a mãe está lá com os filhinhos, o pai está no hospital, e ela chega e leva leite, acolhe, roupinhas para as crianças, mas ela leva a filha, a mocinha, que também quer fazer, quer ajudar, quer fazer caridade. E a mãe pergunta para ela: mas o que você pode dar? Você não tem nada de teu? Você vai dar o quê? Se eu te passar alguma coisa que você dá, é meu que você está dando, não é seu. Então ela diz: quando a gente for visitar os doentes, tu me ajuda a tratá-los. Aí você está dando alguma coisa de seu, dispensando cuidados. Isso é dar alguma coisa. Então a mãe estava ensinando a isso aqui que Emmanuel está dizendo: dar de ti mesmo aos semelhantes. E depois ele vem, no finalizando aqui a mensagem, ele vem falando assim: beneficência, beneficência. Não lhe manche a taça com o veneno da exibição, nem lhe tisnes a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração, buscando-a primeiramente nos escaminhos da própria alma. Sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Então a gente não pode manchar a beneficência com exibição, querendo fazer, como dizia Jesus, falou no passado, e Mateus anotou, está lá também no capítulo 13, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Mateus diz o seguinte:
E Jesus disse: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais trocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então aqui vem Jesus nos ensinando para podermos fazer essa caridade sem manchas. Como Emmanuel diz, não mancha com o veneno da exibição, nem o lodo da vaidade. É fazer do coração, saindo do coração. Eu quero ajudar, quero ser bom, quero me ajudar também, então vou fazer algo de bom para mim e para os próximos. Vou me transformar num homem melhor, num homem de bem. E para finalizar, a gente tem aqui lembrando a questão 918 do Livro dos Espíritos, que ela vem nos lembrar aqui que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Ele é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem visando o bem, sem esperar nada em troca. Então é isso que nós devemos nos transformar num homem de bem. Diferentemente da esmola, a caridade une o benfeitor ao beneficiado. Assim, quando estiver aborrecido, lance um olhar sobre aqueles que precisam, sobre aqueles que se encontram em situação pior, e vai ver quantas pessoas pode ajudar. A verdadeira felicidade consiste em aliviar o coração daqueles que sofrem. Se estivéssemos na mesma posição deles, que se encontram infelizes, ficaríamos contentes se alguém nos desse atenção e dividisse algo conosco. Portanto, compartilhemos o que puder e de bom grado com o nosso próximo. Então, vem aqui os Espíritos nos falando sobre o homem de bem, e é o que nós devemos buscar em nós mesmos, devemos buscar na prática do amor ao próximo, na prática da caridade, começando conosco. E a felicidade, como lá esse comentário é sobre a felicidade, nós vamos receber aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, de acordo com a felicidade que nós espalharmos entre nossos irmãos. Então, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos aí uma manhã de paz, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.